Sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão bíblica semanal. Falaremos hoje sobre o compromisso com a palavra de Deus. Leremos Tiago capítulo 1, versículos 22 a 24, que nos traz assim a mensagem. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Eu li na nova versão transformadora da Mundo Cristão. Comprometidos com a palavra de Deus. Um dos itens que estamos estudando a respeito do tema geral, dentro, aliás, do tema geral, verdadeiro pentecostalismo, porque o movimento pentecostal, evidentemente, houve tempos em que não estava tão comprometido teologicamente com os ensinos, com o conteúdo da palavra de Deus, mas isso tem mudado e muito, e graças a Deus. Hoje nós temos muitos bons e fiéis teólogos transmitindo a palavra de Deus, escrevendo, divulgando, ensinando com propriedade, com profundidade. E todos os crentes pentecostais têm sim compromisso. Estamos falando do pentecostalismo tradicional, aquele que é realmente sério, que leva a Bíblia a sério, palavra de Deus. É destes que falamos e verdadeiramente têm um compromisso com Deus, estas pessoas. Um compromisso é o quê? É uma obrigação que assumimos como alguém, prometendo sermos fiéis, leais ao que foi proposto e, portanto, nos tornamos cúmplices. Na vida, além de compromisso com pessoas, também assumimos compromisso com algo, com alguém, com coisas, com projetos, e no caso nosso, com a Bíblia Sagrada. No caso do crente, temos este compromisso que devemos levar a sério. Jesus, por exemplo, exortando a uma igreja no Apocalipse, diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, você tem um compromisso, assumiu um compromisso com a palavra, com Deus, então seja fiel até o fim. E por mais impressionantes que sejam algumas atitudes, por exemplo, dos animais, só para diferenciar o animal irracional do ser humano, que é racional, tudo que eles fazem, os animais, fazem por instinto. Eles não podem assumir um compromisso consciente, moral ou eticamente com alguém, ou etc. Com a espécie, sim, mas repetindo, só por instinto natural. O ser humano, diferente disto, tem esta responsabilidade do compromisso, ele tem consciência, melhor dizendo, deste compromisso. Faz toda a diferença quando escrevemos em um papel ou uma declaração, eu, vírgula, fulano de tal, estou assumindo uma situação, um compromisso com alguém, e no caso nosso, verbalizadamente ou publicamente com o nosso Deus, em seguir a Cristo, servi-lo de coração e observar a sua palavra. Das muitas perguntas retóricas que o Senhor Deus fez a Jó lá na sua restauração do cativeiro, uma refere-se a essa questão dos irracionais. Deus perguntou para ele relacionado a um bicho, a um monstro, talvez mitológico para alguém, chamado Leviatã. A pergunta é: fará ele acordo contigo, Jó? É evidente que a resposta é não. É retórica essa pergunta. Está em Jó 41, verso 4. Este questionamento, então, é interessante porque prova que os irracionais não assinam com acordo, não assumem compromisso. Eles que fazem, mesmo adestrados, mesmo os animais adestrados fazem isso por ordem, por repetição, por adestramento mesmo. E, porém, tem um instinto na sua natureza. O ser humano, além de instintos naturais, tem vontade própria, tem livre escolha. É verdade que o livre-arbítrio está afetado pelo pecado, é relativo, está enfraquecido, melhor dizendo, pelo pecado, mas ainda assim nós temos liberdade para assinar documentos, para assumir compromisso conscientemente. E temos também, conforme Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, desde que sejamos crentes submissos ao Espírito Santo, ele vai gerar em nós uma virtude chamada domínio próprio. Domínio próprio. Isto os irracionais também não têm, mas o ser humano tem. Dominar-se a si mesmo. E o Salomão vai nos dizer que esta virtude é maravilhosa. Afinal de contas, ele diz:
melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade sozinho. E ainda, Provérbios 25, 28, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio de si mesmo. É trágico quando o ser humano não tem domínio de si ou não domina as suas... não tem responsabilidade, na verdade. Então, quando falamos de compromisso, falamos de alguém que conscientemente, moralmente, assume um compromisso, assina um documento, no caso de se comprometer, se obrigar a fazer. Também temos a conotação de uma promessa na palavra compromisso. Dizem estudiosos desse termo que a palavra deriva de promessa mesmo, tá? Ou seja, é com promessa, compromisso. Faz sentido, né? Trocadilho, com promessa, compromisso. Quer dizer que quando há um compromisso, há uma promessa envolvida. Prometi. Quantos de nós que vamos para os cultos de propósito? Então, o primeiro culto que a gente fez com Deus depois que se converteu foi o compromisso, foi o propósito de servir a Deus e observar a sua palavra. Que assim seja. Nosso compromisso deve ser firme e jamais devemos esquecer dele. Glória a Deus por isso. Ao aceitarmos a Cristo como Salvador, assumimos então que vamos obedecer às suas instruções. E uma dessas diretrizes está relacionada exatamente à palavra de Deus, ao ensino, à pregação e à observância da palavra. E a pergunta surge: como posso fazer para cumprir os compromissos ou as nuances desse compromisso? As condições para cumprir um compromisso são variadas dependendo da aliança que rege este compromisso. Contrato assinado, no caso, humanamente falando. Em relação ao compromisso do crente pentecostal com a palavra do Senhor, podemos dividi-lo ou aplicá-lo em algumas particularidades, começando com a questão do compromisso do crente em ouvir a palavra de Deus. Em um tempo quando as pessoas não têm muita paciência para ouvir. O texto que nós lemos de Tiago diz que é para ouvir com atenção e não só ouvir, mas praticar. Cumprir a palavra de Deus. Há várias exortações no Antigo e no Novo Testamento sobre a questão do ouvir. Em Atos 17:11, lemos sobre o excelente exemplo de um grupo de judeus que havia em Bereia. O texto diz: ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Aleluia. Conferiam lá depois que ouviam a pregação. Na antiga aliança, esse compromisso era compulsório. Deus obrigou o seu povo a ouvir a palavra. Se não ouvissem, custaria-lhes muitas bênçãos, ou seja, deixariam de serem abençoados e às vezes até seriam punidos se não ouvissem. Mas no Novo Testamento temos essa liberdade, realmente, o livre-arbítrio, como dissemos, que o ser humano tem. Quando focamos a Igreja do Senhor, afirmamos que os verdadeiros discípulos de Cristo, os pentecostais também naturalmente, vivem vidas de firme compromisso com a fidelidade e o interesse pela mensagem das Escrituras, porque afinal de contas seremos grandemente beneficiados também. A Bíblia afinal diz que em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os benefícios de uma audição da palavra de Deus pode ser resumido em 3 ou 4 tópicos rapidinhos que eu vou lhe passar agora. Primeiro, ouvindo nós aprendemos. Já está provado que pelo mínimo 20% de todo o volume de conhecimento que possuímos, a gente adquire pelo sentido da audição. Então, vale a pena continuar ouvindo com atenção a qualidade das coisas que ouvimos, o interesse com que ouvimos, tudo isso irá influenciar na aprendizagem, evidentemente. Então, compromisso de ouvir a palavra de Deus. Ouvindo, somos alimentados, afinal, já vimos que a palavra de Deus é alimento para a alma e gera fé no nosso coração, conforme Romanos 10:17. Ouvindo, recebemos vida espiritual. Jesus disse: quem me ouve ou ouve a minha palavra tem a vida eterna. Lá em João 5:24. Isaías 55 também, verso 3 diz: ouvi e a vossa alma viverá. Aleluia. Ainda outro benefício da audição ouvindo nós teremos a manutenção. Esse texto precioso de 2 Pedro, por exemplo, 1:3, que eu quero ler para você agora, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que nos
que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Como alcançar esse conhecimento? Revelação da palavra de Deus. E em João 15:3, Jesus diz sobre a manutenção do crente: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Primeiro, então, compromisso de ouvir a palavra. Segundo, compromisso ou interesse maior ainda, compromissados em entender, porque ouvir é uma coisa, entender é bem diferente, aliás. Há que haver um firme compromisso por parte do crente em procurar entender a palavra de Deus. Extraímos da parábola do semeador, verso 23 de Mateus capítulo 13, que diz: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem, produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada, ou seja, está diretamente condicionada à produção, ao entender a palavra de Deus, ou melhor ainda, o entendimento da palavra de Deus irá gerar uma colheita abundante em progressão sempre crescente. Aleluia. Outro compromisso com a palavra de Deus, outro viés deste compromisso é comprometidos em amar a palavra de Deus. Precisamos de igual modo mencionar o compromisso então do salvo em Cristo em amar a palavra. Há vários textos, um deles é Salmo 119:13, é o testemunho do salmista a respeito de amar a palavra de Deus. Oséias, no seu tempo, Deus, aliás, usando o profeta Oséias, repreende o povo de Israel nos seguintes termos: Israel, o reino do norte, dizendo assim: ó Israel e Judá, na verdade as duas nações, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Oséias capítulo 6, versículo 4. Ou seja, o amor daquela gente era, na verdade, uma paixão, algo passageiro, emocional, dependente demais. Não era firme, não era sólido, não era permanente. Apesar de o versículo anterior, verso 3, muito conhecido de muita gente, de todos nós, aliás, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que era uma atitude do povo. Não é uma ordem de Deus, como alguns pregam e ensinam, mas o Oséias 6:3 é uma decisão do povo, dizendo: ah, Senhor, nós procuraremos, conhecer-te e tal, tal. Mas Deus, que conhece os corações, no verso 4, denuncia, desmascara a todos eles, diz: ah, isso é tudo emoção, isso é fogo de palha, isso é tudo passageiro. Esse amor de vocês dura tanto quanto dura a neblina com o aquecer do sol, se vai. Então não é esse tipo de amor que nós precisamos estar comprometidos, mas algo sólido, verdadeiro. O amor, a palavra de Deus deve ser permanente e verdadeiro. Outro compromisso com a palavra de Deus é a questão ainda, reafirmando, cumprir, tal como lemos no versículo inicial de Tiago: bem-aventurado então são aqueles que cumprem, diz lá também em Lucas 11, não só os que ouvem, mas os que guardam. Guardar é cumprir, cumprir a palavra de Deus. Consequência das atitudes anteriores referidas, então, de amar, de ouvir com atenção, recai então a questão de obedecer a palavra. Sobre este item, vale lembrar de Esdras 7:10, o exemplo daquele sacerdote dos tempos da restauração do cativeiro babilônico. Está escrito assim sobre ele: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la, ensinar em Israel os seus estatutos. Os passos, a dinâmica é exatamente essa. Propôs no coração o desejo primeiro de buscar. Buscar o quê? Buscar entender a palavra, depois cumpri-la, praticá-la na sua vida, nas circunstâncias do seu dia a dia, na prática, e então ensinar. Essa é a dinâmica. Porque quem não aprendeu corretamente também não pode ensinar. Quem não é humilde para aprender não serve para ensinar, e se não vive praticando também não tem autoridade para ensinar os demais, não é mesmo? E praticar, voltamos à questão da ilustração, da parábola que Jesus contou sobre os dois construtores. Em Mateus 7:24 lemos o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre a rocha firme. Aí está o grande benefício de cumprir a palavra.
O comprometimento com a palavra de Deus também abarca a atitude humilde e consciente de guardar, crendo e obedecendo todo o conteúdo doutrinário da palavra de Deus. O salmista então disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aleluia! Grande benefício está aqui. Também precisamos lembrar que o seu coração, se ele estiver cheio da palavra, disse Jesus, dali sairão coisas boas. Aí está compromisso de cumprir a palavra. Temos o compromisso também de crer na palavra de Deus. O crente crê firmemente, crente pentecostal acredita sem reservas e também não cria subterfúgios na palavra do Senhor, como diz o salmista. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra, confio 100%, totalmente, glória a Deus. Há uma pequena e sutil diferença entre crer, alguém observou isso e eu achei interessante, crer e confiar. Crer é o ato isolado de acreditar em Deus, no caso. Confiança é o fruto da experiência de vida diariamente, de entrega aos cuidados do Senhor. E para ilustrar, nós temos João 4, versículo 50, sobre um oficial do rei que viajou 25 quilômetros mais ou menos de Cafarnaum até Caná, onde Jesus estava, em busca da cura para o seu filho. Quando então contactou Jesus, o Senhor Jesus disse para ele: vai, teu filho vive. Aí a Bíblia diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu e viajou. Creu e partiu, voltou para casa, seguro disso. E porque ele confiou, seu filho foi curado, a bênção chegou. Amém. Aleluia. Esse é o compromisso da espera, do crer nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus. Há vários salmos que retratam essa realidade, Salmos 119, 74, 119, 81, 119, 114 e o 135 também. Há também um tipo de comprometimento com a palavra que tem a ver com o prazer, a alegria da palavra. Comprometidos em ser alegres, ou ainda em ter prazer na palavra de Deus. Os que amam a Deus devem também assumir o compromisso de se alegrarem na palavra de Deus. Alguns salmos, por exemplo, 119:16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ainda o 119:47, como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Verso 92 do mesmo salmo diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, a minha alegria, o meu contentamento, eu teria morrido em meu sofrimento. Deleite da palavra. Em um tempo quando há uma infinidade de coisas concorrendo para tomar nossa atenção e produzir entretenimento, é útil, com certeza, enfatizar a necessidade de se voltar para o recreio da alma produzido pela palavra de Deus. Aqui vale lembrar, inserir o Salmo 1, que também diz que o fiel, que o justo, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aleluia. Comprometido com a defesa da inspiração da palavra de Deus. Conforme o 2 Pedro 1, 20 e 21, vamos encontrar a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Aqui precisamos então recordar a autoridade suprema das Escrituras. Temos que ter o compromisso de defender essa autoridade suprema. Lá no Salmo 119, 87, lemos: tua palavra é eterna, ó Senhor, e está firmada nos céus. Amém. Ela é infalível, inerrante, bem como útil para ensino, repreensão, correção e justiça, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15 e 16. Em Hebreus 4,12 diz que ela é tão penetrante quanto espada de dois gumes, portanto, útil também para discernir os pensamentos. Ao povo de Tessalônica, Paulo escreveu, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós vocês ouviram, que é de Deus, acolhestes como palavra, não como palavra de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus. Acolheram como palavra de Deus. Eles a receberam sem questionar, portanto, creram verdadeiramente que estavam ouvindo palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente os salvos
assumiram já um compromisso de viverem na prática todo o conselho de Deus, como diz Paulo em Atos 20, 27, revelado nas Escrituras, que são as sagradas letras, diz Paulo em outro texto, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Lemos em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15. Relacionado ao compromisso específico do obreiro, há pelo menos 3 ou 4 itens que vamos lembrar rapidamente aqui. Há umas nuances do compromisso da palavra que se impõem aos que ministram a palavra de Deus. Por exemplo, tal dedicação, a dedicação à palavra de Deus, é referida por Paulo como ponto pacífico, ou seja, uma realidade vivida pelos ministros do tempo de Paulo. Veja os termos, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação da palavra. Então, o compromisso de se dedicar arduamente à palavra de Deus. Ainda do apóstolo Paulo, temos também escrito que é exigido dos obreiros habilidade na aplicação correta e adequada da verdade. 2 Timóteo 2,15, conhecido, muito conhecido, aliás, e diz o seguinte: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve, seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Isso é a versão, nova versão transformadora. Na clássica de Almeida, versão Almeida diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Outro compromisso do obreiro, do pregador, do ministro da palavra. Em tempos bem específicos, aliás, temos essa reiteração do compromisso do obreiro na seara do Senhor quanto à pregação corajosa, persistente e fiel. Ainda está escrito lá: prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, corrija, repreende, encoraje, com paciência e bom ensino. Compromisso do ministro da palavra. E para encerrar, aleluia, lembramos então que todos nós, crentes em Jesus Cristo, acreditamos na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Então assumimos o compromisso com a palavra de Deus, como foi delineado aqui em várias, começando pelo ouvir, também o entender, o praticar, o vivenciar. Cremos que ela é a única revelação escrita e autorizada de Deus para a humanidade. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar na luta defendendo a palavra de Deus, crendo, compromisso de amar, de ler, de cumprir, de vivenciar esta palavra maravilhosa que nos dá conforto, paz, alegria, edifica a nossa vida e nos conduz ao céu. É a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém.